Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado de luxo aqui na Faria Lima, recebendo amigos queridos. E hoje, especialmente, recebendo um amigo de Curitiba, meu caríssimo amigo Gustavo Bisinelli. A gente se conheceu em Curitiba, participamos de vários grupos ali de discussões juntos. O Bisi hoje, ele é head de Tax e de contabilidade na EMS. E ele veio aqui falar um pouquinho sobre a trajetória dele, inspirar vocês, ensinar um pouquinho. Eu aprendo muito com ele. Bisi, seja muito bem-vindo, meu caro. Bom dia aos ouvintes, espectadores. Muito legal estar aqui com você. Acho que fazia um tempinho que a gente não se via. Fazia. Né? Você agora em Curitiba e eu nativo de lá agora morando em Campinas. Vai ser muito legal esse bate-papo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, meu caro. Num sábado, te tirar ali do convívio da família para estar aqui falando sobre gestão tributária não é exatamente das melhores coisas aí. Prefiro estar tomando um chopp, mas vamos conversar aqui. Meu caro, trajetória. O que te trouxe até aqui? Onde é que tu estudou? Por onde tu passou? Divide um pouco conosco. Bom, eu sou curitibano, mas morei muito tempo fora. Sou filho de bancário, então acho que de lá eu herdei a vontade e o gosto por viagens, né? Eu fiz administração na Federal do Paraná, depois eu me formei em Direito pela Tuiuti, tenho uma pós-graduação em Processo Civil, na época em que eu tive escritório de advocacia, trabalhei um pouco com isso. De formação acadêmica, eu fiz uma extensão em Barcelona, na Universidade de Navarra. E trajetória profissional, puxa, Augusto, eu já trabalhei em tanto lugar que se eu resumir aqui, vai demorar um pouquinho, mas eu já trabalhei em vários setores. Como disse para você, eu já tive escritório de consultoria, de advocacia. Minha primeira experiência no mundo corporativo foi na Philip Morris, na época que a Philip Morris era ainda proprietária das operações da Kraft, Lacta, um pouquinho antes ainda era dona da Kibon. Tabaco com sorvete. Sim, você vê sim. Que mundo engraçado. Depois eu fui trabalhar com agronegócio, passei por todas as grandes. Eu trabalhei na Sadia, depois na fusão com a Perdigão, na BRF Foods. Depois eu saí de lá, fui para a JBS. E aí encerrei esse ciclo parcialmente no agro, porque eu tenho um DNA de agro familiar. E aceitei o convite para ir para o Grupo Boticário. Fiquei 10 anos no Bote. Fiquei até 2022. Depois eu saí para um desafio completamente diferente, saí da nossa área. Eu fui ser CEO de uma empresa familiar, na empresa da minha família. Fiquei 1 ano e pouco. E aí eu recebi o convite, e aí o bichinho coçou para trabalhar de volta com Tax. E eu recebi o convite aí da MS e aceitei o desafio de vir aqui para trabalhar agora com medicamentos. Muito bom, sensacional. E como é que tem sido essa experiência num setor que tu não tinha passado ainda, né? Eu sempre pautei a minha carreira no ponto de que para a gente se dar bem numa área tão técnica, a gente precisa conhecer o negócio. Então eu posso dizer que eu conheço muito bem do setor de tabaco, de como ele opera, do setor agro, do setor de cosméticos, e eu estou aprendendo muito com o setor de medicamentos. É um setor bem diferente. Do ponto de vista de legislação e tal, é um pouco diferente do que a gente está acostumado. É um setor altamente regulado. Sim. Então, é uma das poucas empresas onde o tributário não é a última voz. O regulatório é sempre a última voz em cima dos temas. Sim. Então, para mim, está sendo um aprendizado. Realmente e é um setor que depende muito de inovação, desenvolvimento. Então é um setor muito dinâmico também. Tá sendo uma excelente experiência. Isso posso falar do ponto de vista de medicamentos, né? Mas a AMS é muito mais do que isso. Eu trabalho em outras áreas também, telecomunicações, empreendimentos imobiliários. E aí um pouquinho daquilo que o profissional da nossa área tem que estar acostumado, né? Sim. Gostar de aprender e de estudar. Isso nunca acaba.
E o que tu gostaria de ter aprendido antes, Bizzy? Quando tu olha pra tua carreira extensa, muitas conquistas, muitos projetos, quando tu para um pouquinho a pensar o que tu gostaria de ter aprendido antes, que poderia ter te ajudado mais, tu pensa em quê? Eu acho que hoje eu acho que tem essa maturidade de entender que Tex é meio, não é fim, que a gente precisa entender do business. E aí eu acho que no começo de carreira, normalmente a gente quer ser aquele cara que conhece no pelo do ovo do detalhe da legislação, e a gente gasta muita energia com isso, é importante, mas a gente perde a oportunidade de conhecer os negócios. E não tem como a gente fazer um bom trabalho na área se a gente não tiver conectado com aquilo que a empresa tem de perspectiva, de planejamento estratégico de longo prazo, e entender no detalhe as operações, logística, produção, pesquisa e desenvolvimento. Eu queria ter essa maturidade lá atrás. Acho que teria facilitado um pouco a minha carreira. Muito bom. Eu sempre conto essa história quando eu migrei da consultoria para carreira executiva, que na consultoria você é o core business, né? Você está vendendo horas daquilo ali mesmo. E quando você migra para uma carreira executiva, você é a atividade meio, você dá um suporte ali ao negócio. E demora um tempinho, demora meses ali para você entender isso. Então, muito importante, quando você é um executivo, você focar bastante em conhecer o negócio. Concordo muito contigo. E a gente tem que... Uma vez eu escutei, quando eu fui convidado a ser diretor pela primeira vez, o meu gestor na época, ele falou uma coisa que ficou muito marcado para mim. Ele falou assim: olha, eu não estou te convidando para ser diretor tributário, eu estou te convidando para ser diretor da empresa. Uhum. Então entenda que você precisa conhecer tudo. Você, a partir de hoje, passa a ser a imagem da empresa para fora. Uhum. E vão te perguntar sobre tudo. Não vão te perguntar só sobre tax, ou só sobre contabilidade, ou só sobre controladoria. Você vai ter que estar preparado para responder para onde a empresa quer ir, quais são os projetos de longo prazo, aonde que a gente quer se situar no mercado. Então, foi um bom aprendizado. Muito bom. Bizzy, no final do ano, sempre a gente faz aquelas reflexões do que fez no ano, o que deu certo, o que deu errado, o que pretende fazer no ano seguinte, aquelas coisas dos planos. No teu caso, quando tu olha para trás na tua trajetória, talvez você lembre o que o jovem Gustavo Bisinelli sonhava ser na época da faculdade, enfim. Quando você tem esse olhar, você tem a sensação que foi mais longe do que o jovem Gustavo sonhava? Você está no caminho? Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que dentro da área especificamente, eu não tinha expectativa de chegar onde eu cheguei. Uhum. E as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Eu sempre, na faculdade de administração, sempre me via e queria estar preparado para assumir um cargo de presidente de empresas. Uhum. Era isso que eu tinha em mente. Tive essa experiência, acho super bacana, super válida. É um pouco diferente no nível... quando você tem a cadeira de CEO, você tem que conhecer de tudo, mas de uma forma superficial, genérica, né? Ser generalista. Quando a gente fala de tax, a gente tem que ter profundidade. E acho que me situei melhor nessa questão da profundidade. Uhum. Mas eu acho que quando eu olho para trás, assim, eu acho que boa parte daquilo que eu tinha de pretensão, não que eu não tenha aspirações ainda para frente, mas talvez aquele jovem Gustavo da faculdade não tivesse visão que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Sim. E desde a época dos bancos acadêmicos, tu escolheu a área de tax ou foi escolhido por ela? Como é que surgiu isso para ti? Isso é um pouco engraçado, porque o profissional de tax ele tem duas origens. Ou ele vem de Big Four, na nossa época, né? Sim. Dos programas de trainee e tal, ou ele cresce dentro das empresas. Foi o meu caso. Eu comecei como auxiliar de expedição. Uhum. Então, o meu primeiro trabalho foi emitir nota. Uhum. E eu lembro bem quando eu estava no primeiro ano da faculdade de administração, surgiu lá o
primeiro congresso brasileiro de planejamento tributário em Curitiba. Quem fez isso aí foi o IBPT, que agora é conhecido pelas tabelas de tributação. Sim. E na época eu lembro que foi feita uma homenagem ao professor Rui Barbosa Nogueira. E eu precisava, na verdade, fazer horas. E eu fui nesse evento. E eu achei o máximo. Eu falei, caramba, isso aqui é um negócio que me brilhou os olhos. Sim. E eu falei, acho que eu vou investir tempo e dedicação nisso. E acho que, inclusive, foi isso que me levou a fazer depois a faculdade de Direito. Então, a origem de tudo foi isso. Mas eu nunca deixei de conciliar bancos acadêmicos. Eu fiquei 12 anos, 2 faculdades, depois pós e tal, com o trabalho em si, no dia a dia. Eu acho a nossa área é muito difícil um profissional ter sucesso pleno ou só trabalhando ou só nos bancos acadêmicos. Com certeza, uma combinação. Esse curso de administração e direito você fez concomitante ou terminou outro? Quando eu estava no penúltimo ano de administração, eu comecei a fazer a faculdade de Direito. E aí eu fazia de manhã a faculdade, de tarde eu fazia estágio e à noite a conclusão da faculdade na Federal. Foi uma fase difícil. Difícil conciliar, precisava de dinheiro também. Sim. Estágio, os estágios até hoje no Brasil ainda são muito minguados aí do ponto de vista de remuneração, mas foi um esforço que valeu a pena. Muito bom. Meu caro, sabe que eu recebi aqui, na verdade, na minha ida para Porto Alegre, eu tive a oportunidade de receber visita de alguns amigos, dentre eles o meu querido amigo ex-colega de Federal, Luciano Agliardi. Ele é diretor de controladoria da Renner. E num dado momento ele falou assim, Augusto, eu contrato as pessoas, eu olho para elas, para o cara trabalhar no varejo, eu olho o jeito que ele caminha. Tem que ser um cara acelerado já na caminhada, aquele cara serve para o varejo. Então é um cara que passou por áreas assim, ou por setores, né, da indústria, para dizer o mínimo, nervoso, né? Alimentos ali, agronegócio, passou por cosméticos, que tem varejo, tem a fábrica atacado, e hoje está em laboratórios. Nesse sentido eu queria saber assim, tem um monte de gente nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, quem dá certo trabalhando com Gustavo Bisinelli? E quem dá errado? Quem dá certo, quem gosta de trabalhar. O perfil, eu sou acelerado, mas sei equilibrar. Eu sei que para algumas cadeiras a gente precisa de perfis um pouco mais reflexivos. E eu acho que o grande segredo de um bom time de tech está nisso. É conseguir conciliar um pouco perfis. Não só o perfil de formação, né, direito, economia, contabilidade, mas o soft skills. Então, ter pessoas mais aceleradas junto com pessoas mais reflexivas, para mim funciona super bem. Eu sempre digo assim, só não tenho expectativa que eu vá ser uma pessoa mais tranquila. E quem não serve para trabalhar comigo, quem não está disposto a crescer. Né? Então, eu até em todos os times que eu passo, eu sempre falo assim, olha, quem acha que já virou a curva e que é o momento de desacelerar, precisa refletir se quer continuar trabalhando no meu time. Esse tipo de perfil de gente eu não gosto. Entendo que chega um determinado momento de carreira que todo mundo precisa fazer isso, mas eu acho que a dinâmica do mercado hoje não permite mais a gente ter esse tipo de profissional nas grandes corporações. Acho que pode buscar alternativas com outros tipos de trabalho e tal. Mas dentro das corporações, esse perfil para mim não funciona. Sim. Gostei muito dessa tua diferenciação aí entre o acelerado e o reflexivo. E eu acho que a nossa área é a combinação de ambos mesmo. Nós somos uma área... O Tex é tão dinâmico porque a gente trabalha com 2 variáveis muito diferentes. Letras e números. E o profissional de Tex que quer ter sucesso precisa entender dos dois. Sim. Se ele for no caminho só dos números, pode ter sucesso? Pode. Mas vai ser muito difícil. E a mesma coisa para quem tem aquele perfil do direito e tal. Pode encontrar boas oportunidades em escritórios, no contencioso, mas para a gente dizer que a gente está no estado da arte, o cara quer ser um head de tax, tem que saber trabalhar com os dois.
E o perfil desse profissional hoje de mercado, ele tem que ser dinâmico, nesse sentido de ser acelerado ou reflexivo. O ideal seria a gente achar uma pessoa que tivesse os dois momentos dentro da mesma pessoa, né? Uhum. Nos momentos mais importantes, ser um pouco mais reflexivo, não ser tão imediatista, não querer tomar decisões que... Nossas decisões, às vezes, quebram empresas. Sim. Né? Mais acelerado no sentido de que eu acho que não tem nenhuma área dentro da área financeira que seja tão dinâmica quanto a nossa. Nenhum demérito a pessoal de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, mas assim, o mundo não gira tão rápido para eles como gira para a gente. Uhum. Aliás, ele gira tão rápido que até o passado é incerto na nossa área, né? Com certeza. Eu gosto muito o Rodolfo Araújo, meu querido amigo Rodolfo do iFood, uma vez ele veio aqui e usou um termo que eu nunca mais deixei de usar, e eu até tenho que pagar direito autoral pro Rodolfo aqui, que é a questão da ambidestria. Porque eu acho que a gente consegue ser as duas coisas, né? Eu acho que eu, por exemplo, sou um cara que o meu normal é ser um cara tranquilo. Sou um cara, na média, muito tranquilo, respiro pelo nariz e tal, tá tudo tranquilo. Porém, né, se preciso, eu sou um cara criado nas melhores estrebarias, né? Dá pra tirar ali da caixinha, né? Então, assim, eu acho que depende do dia, depende do conflito, depende do problema, você consegue ser as duas coisas. Eu acho que é isso, né? Tem dois botõezinhos ali, você vai apertando ele ao longo do dia. Sobrevive quem é adaptável. Exatamente. Por isso que no meu perfil do Insta eu coloco que eu sou um darwinista corporativo. Bela definição. Meu caro, como é que tu está acompanhando aí a reforma tributária? Ela é algo que te preocupa, que te incomoda? Como é que tu está te estruturando para isso? Você tem alguma crítica, algo que poderia ter sido melhor feito? Eu sei que você é um grande estudioso, a gente já teve a oportunidade de conversar bastante sobre isso. Qual os seus principais insights da reforma? Bom, para quem já tem mais de 20, 25 anos de experiência na área, ter uma proposta de reforma que mude a estrutura, porque reforma tem que mudar a estrutura. Uhum. E eu acho que talvez esse seja o grande ponto positivo do que a gente está chamando de reforma. Ela é estrutural mesmo, não é aqueles puxadinhos que a gente estava acostumado. Sim. E que acabaram prejudicando toda a economia brasileira, na verdade. Eu acompanho o tema desde o início. Na época em que o API ainda estava no CECIF, uhum. com as primeiras propostas, eu participei de várias reuniões de entidades. E é uma proposta que, do ponto de vista dogmático, ela é linda. Uhum. O que estraga ela não é a tecnicidade. O que está estragando ela é a politização. Uhum. E, infelizmente, no Brasil as coisas funcionam assim. Então, quando a gente olha o que foi feito na aprovação da emenda constitucional e agora nas análises dos projetos de lei complementares, eu fico um pouco assustado. Uhum. Primeiro porque virou uma colcha de retalhos de novo. E segundo porque no Brasil tudo que vale hoje, amanhã não vale mais. E eu confesso para você, Augusto, que a minha maior preocupação é se a gente vai ter paciência para fazer a transição. Uhum. Porque a transição vai ser muito dura. Vai exigir demais. Você mesmo, eu acho que eu escutei uma vez você falando assim, para melhorar vai piorar bastante antes. Isso. Vai. E aí eu tenho um pouco de receio que nessa piora outros puxadinhos venham ser feitos na legislação. Uhum. Então, com relação à crítica, eu acho que talvez essa um pouco de receio só. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito difícil para os profissionais da nossa área. Vai faltar profissional, tanto de techs quanto de tecnologia. As empresas não estão preparadas e eu tenho um pouquinho da sensação de que os boards não querem entender também. Tu acha isso? Eu acho que eles não acreditam muito. Eu acho que boa parte deles não acredita ainda que a reforma vai passar e de que as coisas efetivamente vão mudar. E eu não falo da empresa que eu trabalho, falo de conversas que tenho nos grupos de executivos. Há uma descrença ainda. Talvez se para nós de techs hoje a gente tem um pouco mais de segurança em relação a isso,
de que, nossa, vai acontecer e a gente tem que estar preparado, eu acho que os boards ainda não estão com toda essa convicção. Entendi. E aí eu acho que a gente tem um grande trabalho que lá na MS eu falo assim, a gente tem que fazer um mar de conhecimento sobre o tema. Só que é difícil você disseminar um mar de conhecimento de alguma coisa que ainda está pouco tangível, né? Eu tenho visto até muita gente circulando material com resumos e tal, e me pergunta assim, esse material é bom ou não? Eu falei, olha, nenhum material vai ser tão bom quanto ler as 500 e poucas páginas. Uhum. Para nós é obrigação, porque vai mudar 100% daquilo que a gente faz há muito tempo. Para o restante, eu acho que em Tex o diabo mora nos detalhes. Uhum. No caso do PL, vai morar nas vírgulas. Uhum. É o quanto que a gente vai estar preparado para fazer isso. Sim. Eu acho esse talvez seja o meu maior receio. Mas é super necessário, a gente precisa mudar o modelo. E eu acho que nos últimos anos nós tivemos algumas preparações para que a reforma passasse a ser exigida, né? E eu sempre trago para mim assim que a decisão lá do ICMS na base do PIS/COFINS, para mim foi a virada de chave de que reforma tributária precisa ser feita. Uhum. Porque foi uma decisão que a gente tinha pouca expectativa que fosse favorável para os contribuintes. Uhum. E quando aquilo aconteceu, o governo abriu os olhos e falou assim, olha, tá na hora de mudar, porque senão isso aqui vai virar uma bagunça de vez. Sim, concordo contigo. Eu acho preocupante esse dado que tu está trazendo aí de alguns grupos de subestimar, porque eu vejo gente que o que você está fazendo? Não, por enquanto nada. Aí, bom, eu conto, vocês contam, né? Já está atrasado. Né? Um outro ponto é assim, para quem vai esse custo? Vai para as empresas, que vai para o consumidor. E o pior de tudo, assim, essa escassez de profissionais não vai apenas aumentar o custo desse projeto. Acho que o pior cenário é realmente não haver profissionais para tocar o teu projeto, né? Então, quem está esperando para colocar no orçamento esse ano, para cuidar da transição no que vem, está realmente aí em maus lençóis, né? É muito preocupante isso aí. E eu gostei muito que tu falou dessa questão da leitura, né? É incrível como alguns profissionais se apegam a esquemas. Os caras pegam esses esqueminhas, esses resumos e ficam lendo isso aí. Exato. Pessoal, você precisa ler o projeto de lei. Todos. Você precisa ler a exposição de motivos. Você precisa ler o que está sendo discutido. Preço de transferência. Tem que ler a lei, tem que ler as INs, a regulamentação, tem que ler o master file da sua empresa. Tem que se dedicar a isso, né? No meu caso lá tem um master file de quase 200 páginas. Eu li ele no final de semana, entendeu? Então, você é obrigação, né? Você não consegue entrar sequer numa reunião de discussão com o TI, com a contabilidade, se você não lê. Então, tem uma questão aí do profissional de Tex que não dá para ter preguiça, né? O cara realmente precisa... E eu tenho um ponto, eu falando com o meu time, às vezes a gente acaba sendo atropelado pela rotina e a gente está falando de uma mudança estrutural efetiva. Sim. Então, se está mudando a estrutura, e eu falo para o meu time assim, aproveitem o momento que vocês estão passando agora, vocês estão participando desse momento. Daqui a 5 anos, o novo profissional de Tex que entrar já vai falar assim, puxa vida, mas isso aconteceu há tanto tempo lá atrás, eu preciso me atualizar. Uhum. Então é uma atualização quase que online para isso. Eu lembro bem quando veio a não cumulatividade, a não cumulatividade, as discussões de substituição tributária aqui em São Paulo e tal. Eu participei ativamente porque eu trabalhava numa empresa de bem de consumo. Eu me sinto tão preparado para falar desses temas hoje porque eu analisei lá atrás aspectos estruturais. Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? Na lei complementar, medicamentos tem uma parte específica, porque tem redução e tal. E eu digo para o meu time, não adianta ler só essa parte de medicamentos. Tem que ler o início, que é a parte de estrutura, de formação dos tributos. Isso é o que vai fazer a diferença lá na frente. E eu vejo que tem bastante gente com preguiça de fazer isso, infelizmente. Ou seja, o profissional com preguiça também não funciona não contigo. Funciona.
o profissional com preguiça não funciona em lugar nenhum, Lugar né? nenhum, Não é só né? comigo. Nem comigo, hein? Nem comigo. Muito bom, meu caro. O que você ainda gostaria de fazer na carreira que não fez ainda? Eu botei assim, como metas pessoais, né? Eu queria me desenvolver um pouco mais nessa parte de governança e na participação. Eu acho que hoje eu consigo ter um papel muito contributivo para as organizações. E eu queria um pouco mais de espaço nos conselhos. Uhum. Há vários anos eu já participo de alguns conselhos de administração, conselhos fiscais, mas eu gostaria de, assim, talvez o caminho que eu gostaria de seguir seria nesse sentido. Uhum. Acho que é onde talvez eu possa deixar um legado melhor. Né? Acho que o legado em techs, eu já deixei em todas essas outras empresas, eu tenho desafio na MS ainda. Mas eu acho que agora, e eu acho que eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu sou neto de empreendedores, né? Uhum. de empreendedores nacionais. Na minha carreira eu passei por grandes empresas nacionais. Na verdade são empresas nacionais multinacionais, né? Uhum. Por exemplo, da JBS, da Sim. BRF, agora da MS. Uhum. Eu acho que a gente tem muito espaço para contribuir para o crescimento e desenvolvimento de empresas brasileiras nisso. E eu acho que um pouquinho dessa minha experiência pode ajudar bastante. Então, gostaria de seguir nesse caminho, Augusto. E você já está se preparando formalmente, fazendo algum curso de conselheiro? Agora, em setembro, eu começo a certificação lá pelo IBGC. Legal. Eu participei de conselhos de empresas de previdência privada. Lá também tem uma certificação específica. Uhum. Essa certificação eu já tenho. De novo, tem que fazer e estudar ao mesmo tempo. Sim. Então, sim. eu acho que essa preparação é primordial. Muito bom, muito bom. Gustavo, um ponto que me passou batido, eu queria te perguntar. Essa discussão toda de reforma tributária, você acha que tem um aspecto... Você falou assim, no Brasil funciona assim, é óbvio que você está falando de lobbies, né? Mas tem uma questão também de confiança, né? Eu acho que em algum momento alguém vai precisar colocar um marco ali, um cutoff. Dizer, pessoal, assim, a gente não vai conseguir avançar daqui se a gente não confiar que as coisas possam ficar melhores. Você acha que é chegada a hora aí de estabelecer-se uma espécie de um... Hoje o país está muito polarizado, né? Essa que é a realidade. E no meio de uma reforma tributária isso não é nada bom. A gente precisa construir um entendimento. Você acha que esse é o momento para construir esse entendimento com uma espécie de uma trégua? Uma aliança conjunta. Exatamente. Sim, a proposta de reforma ela não é de nenhum dos dois lados. Não né? exatamente. Ela é uma proposta que foi criada pela sociedade civil, que é muito bom. Eu acho que precisaria ter... Eu acho que isso vai acontecer. Uhum. Mas eu tenho bastante experiência com Brasília de negociações e de discussões tributárias lá. Na minha opinião, assim, a cabeça do político que está lá é assim, eu preciso continuar mantendo privilégios para a região onde eu atuo. Uhum. E isso vai prejudicar o todo sempre. Uhum. Então, eu ainda acredito que a reforma vai ser aprovada. Esse modelo é o melhor? Não é, mas eu concordo quando a API fala assim que é o que tem para fazer agora. Uhum. Eu tenho muito medo do depois. Uhum. Né? Por quê? Porque eu aprendi em Brasília que quando você quer fazer as coisas, você tem que ter paciência e às vezes quando você não consegue no primeiro momento, vamos esperar a próxima legislatura, pode ser que entre um governo com uma ideologia um pouco diferente e você consegue o que quer. Então eu acho que, por exemplo, na minha opinião, a volta dos benefícios estaduais vai acontecer. Essa é a opinião pessoal minha. Uhum. E isso vai praticamente dilacerar toda essa proposta de reforma, que é uma reforma para o consumo. Uhum. Então, mas eu tenho ido bastante a Brasília para discutir os assuntos também. Existe um grande grupo de políticos que está acima da ideologia para que as coisas andem. Uhum. Né?
falei que a reforma foi criada pela sociedade civil, né? Foi, mas depois ela foi dilacerada porque foi colocado na mão dos técnicos da Receita, que também precisam entender que a reforma não é feita para arrecadação só. Não. Né? Ela é feita para simplificação. E aí a gente vê alguns movimentos contraditórios, né? Ao mesmo tempo que a gente fala em simplicidade, na mesma semana o governo vai lá e anuncia uma obrigação acessória nova, DIRB, onde 100% das informações já estão em outros arquivos que são entregues pelas empresas. Sim. Então acho que tem um pouco de contrassenso nisso. Sim. Essa semana eu estava escrevendo, porque eu li no Valor, uma notícia sobre o aumento da arrecadação recorde. Aumento de 10%, se descontar ali a 15% aumento. Em caso de PIS e COFINS, aumento de 20% de arrecadação. Num país que tem um crescimento previsto de 3%, uma inflação de 4%, é constrangedor uma notícia dessas, né? Então, e isso às vésperas da transição, né? Então, a gente precisa, até a provocação que eu fazia era no sentido de que alguns anos atrás o Meirelles propôs aquele teto de gastos, né? Que era vinculado à inflação. Então, por que não estabelecer um teto de arrecadação? Quer dizer, se você tem um crescimento de 10%, você não pode aumentar a arrecadação em 15, 20. Ou tem que ter uma justificativa muito grande. Olha, tem uma série de litígios aqui que justificam. Tudo bem, mas agora aumento de arrecadação do nada, quer dizer, de onde é que surgiu isso aí, né? Você falou isso, eu lembrei um ponto que eu estava discutindo esses dias, que é a alíquota modal, né? Quanto vai ser, né? Eu não sei por que tem tanta preocupação nesse momento. A gente deveria fixar que nós não vamos testar o IBS e o CBS por um ano com a 0,1, 0,9. Então vamos deixar a discussão da alíquota para esse momento, depois que testar, e a gente limita, exatamente. Vamos limitar o valor ao crescimento da arrecadação ao crescimento do PIB. Perfeito. Ou ao IPCA, ou a qualquer outro indicador que a gente queira. Saiu essa semana, além dessa questão, ontem, né? O governo apresentou o estudo de que agora a alíquota vai chegar próxima a 28, 29, né? Não sei se a gente não está perdendo tempo com isso. A gente está. É importante fazer essa conta, mas ela não é a mais importante. De novo, uma reforma que muda a estrutura, a gente tem que pensar na estrutura. A alíquota e a arrecadação não é causa, é efeito. Então, nesse momento, a gente deveria tratar de causa. Para tratar de causa, a gente deveria fazer o que o Meirelles falou e que você está comentando. A gente deveria ter uma reforma administrativa antes de uma reforma tributária. Sim. Mas uma reforma administrativa no Brasil vai demorar muito mais tempo do que a reforma tributária que a gente está esperando quantos anos? 40, 50 anos. Verdade, concordo. Eu confesso para você que no início eu era muito mais favorável a uma reforma não estrutural. Eu achava que a gente poderia melhorar as legislações e que isso bastaria. Mas quando a gente vê esse movimento político de reforma, fica claro de que ou vai tudo de uma vez só, ou nada vai mudar. É verdade. E aí volta aquela frase do Bismarck, né? As leis são como as salsichas, né? Melhor você não... saber como são feitas. Exatamente. Meu caro, a gente costuma fechar esses bate-papos aqui com um capítulo do episódio que eu chamo de Pitacos Culturais. Geralmente os meus convidados trazem uma indicação que pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma série, pode ser de um podcast, pode ser uma exposição de arte que você foi assistir. Você tem alguma indicação aí no seu pitaco cultural? O meu pitaco é o que você acabou de falar. Eu sou um workaholic por natureza. Leiam o PL. Sim. Leiam o PL. Se vocês querem gastar energia lendo alguma coisa, para os tributaristas que estão nos escutando e nos vendo, leiam o PL com muita atenção. Eu tive uma experiência no Boticário que acho que poucas pessoas passaram, porque eu não conheço, de verdade, eu não conheço no mercado nacional nenhuma empresa que tenha um tributarista como CEO. A única empresa que tem é o Grupo Boticário. O Fernando Modé, hoje presidente da empresa, ele é mestre em Direito Tributário, veio
desse nosso convívio, desse nosso mundo. E um dia eu tive 2 conversas com ele que me marcaram muito. Uma delas, não lembro agora qual foi a legislação, e ele já estava no papel de vice-presidente de operações, tecnologia, ou seja, um papel muito maior. E eu fui fazer uma apresentação para ele, e quando eu cheguei na sala dele, ele estava com a legislação impressa em cima da mesa. Caramba! E eu vi que tinham várias anotações. Marca texto. Com lapiseira e tal. E eu brinquei com ele, falei assim, Fernando, você leu a legislação? Ele falou, por quê? Você não leu? Ou seja, até para uma pessoa no cargo dele, ter esse nível de detalhe é relevante. E uma outra coisa que daí não tem a ver com o texto que eu aprendi com ele, eu fiz uma viagem com ele para Pernambuco, e ele estava fazendo um curso no INSPER de Direito Digital, já como presidente. Eu perguntei, Fernando, mas por que você, né? Ele falou, não, porque eu gosto muito do direito e tal. E aí, eu, nesse meu jeito acelerado, perguntei assim, Fernando, mas vamos ser bem sinceros, você consegue prestar atenção? Porque assim, se o meu dia já é esse inferno, sim, o dele, né, tem várias outras coisas. Eu falei, mas você consegue, assim, se concentrar e tal? E ele me respondeu de uma forma tão simples, ele disse assim, eu consigo, por quê? Você não? Então, assim, a minha sugestão de pitaco, gente, talvez são momentos de vida. Quem quer trabalhar na nossa área, talvez nesse momento precisa se dedicar um pouco mais a essa tecnicidade. Então, o meu professor da graduação de Direito dizia assim, o teu TCC você tem que escrever sobre um assunto que você gosta de ler no domingo à tarde. Sim. Talvez seja o momento da gente pegar essas legislações e fazer a leitura no domingo à tarde. Quem não conseguia, porque talvez realmente não goste da nossa área. Eu podia dar vários outros pitacos aqui as séries hoje é o que mais tem, sim, e tal, sim. Mas eu queria encerrar deixando esse recado para o pessoal. Muito bom, meu caro. Obrigado pela tua presença, satisfação te ver aqui de novo. Gustavo Bisinelli, meu amigo querido, Gustavo Bisinelli da EMS. Vamos ver se a gente consegue reduzir esses intervalos que a gente não se vê, fazer uns 2, 3 anos que a gente não se vê pessoalmente. Eu vindo para São Paulo, eu te aviso, a gente tenta se encontrar, claro. Ou indo para Curitiba, a gente tenta tomar um café. Temos muitos amigos em comum também. Exatamente, com toda certeza. Curitiba exportou vários profissionais. Vários. Verdade. Muito bom, meu caro. Obrigado. Obrigado você. Bom, e você sabe que me encontra nas redes sociais como Augusto Flores Oficial no Instagram, muito conteúdo lá. Eu também estou no augustoflores.com.br, é o meu site. Tem o MTX Educacão, que é um site também que eu criei para hospedar os meus cursos. Você encontra lá mentoria, dá para comprar livro, tem artigos, palestras, tem coisa bem bacana por lá. Meu WhatsApp, você conhece, é o 41 99569 3841. Me chama lá, vamos conversar sobre mentoria, sobre livros. Eu posso te enviar livro para o Brasil inteiro com dedicatório, autografado. A gente pode falar sobre cursos. Os meus livros você compra na editora Viseu, que é a editora que publicou meu livro pela segunda vez, o Manicômio, também pela mesma editora, e pela Amazon. Eu queria agradecer a Bravo, meu patrocinador, que está comigo mais de ano já. A Bravo é uma Tech com 10 anos de mercado, 6 mil CNPJs atendidos, multinacionais, companhia aberta, empresa do agro, bancos e etc. E eles estão fazendo um trabalho muito bacana de reforma tributária, um diagnóstico de reforma tributária. Você que eventualmente não começou ainda, a notícia que eu te dou tá atrasado, talvez a Bravo possa te ajudar nessa missão com muita tecnologia embarcada. Tem um QR Code em algum lugar aqui, tá? E tem também o e-mail, que é manicomiotributário@bravocorp.com.br. Chama a turma lá. Muito obrigado.